principal índice da Bolsa de Valores brasileira bateu recorde de pontos num fechamento. No acumulado do mês, a Bolsa registra alta de mais de 6%. Em 48 horas, foram 2 recordes consecutivos da Bolsa de Valores de São Paulo. Na alta mais recente, a Bolsa ficou acima dos 136 mil pontos. Mas é quando a gente converte pontos em significado que esse resultado fica mais interessante. Esses recordes indicam que as principais empresas com ações na Bolsa atraíram investidores e, por isso, se valorizaram, o que melhora a capacidade de atrair ainda mais novos investimentos. Quem explica é o vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, Juca Andrade. O mercado de capitais é um instrumento importante de financiamento das empresas, né? E elas, para se financiarem, para elas poderem crescer, para elas poderem fazer novos investimentos, gerar novos empregos, fazer a economia crescer, passa por aqui. E é bom explicar que esse otimismo todo tem múltiplas causas. A primeira é externa. A expectativa nos Estados Unidos é de que os juros vão cair por lá. E se vão cair, investidores procuram mercados mais rentáveis. E do lado brasileiro, uma fala daquele que é visto como o futuro indicado do governo Lula para presidir o Banco Central em janeiro de 2025. Gabriel Galípolo, hoje diretor de política monetária do BC, indicou que se precisar subir os juros para controlar a inflação, isso será feito. A função do Banco Central, enquanto quem deve zelar pela inflação, é tomar cuidado para que esses indicadores não se transformem em algum tipo de desarranjo que sinalize um crescimento da demanda numa velocidade muito descompassada do crescimento da oferta. E esse crescimento possa gerar algum tipo de pressão inflacionária. E essa pressão inflacionária vai, no final do dia, corroer o próprio ganho de renda que a população está tendo. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o recorde da Bolsa de Valores. Quais fatores levaram a esse resultado e o que ele indica sobre o mercado de ações? Neste episódio, eu converso com o jornalista Gustavo Ferreira, editor assistente do Valor Invest. Quarta-feira, 21 de agosto. Gustavo, antes de começar, eu queria muito que você nos ajudasse a entender por que uma alta na Bolsa importa, mesmo para quem não investe na Bolsa. Qual é o impacto para a economia brasileira? Qual é o impacto, por exemplo, para as famílias brasileiras? Pois é, Natuza, e isso eu acho que é uma dúvida de muita gente, porque não é óbvio mesmo, Natuza. Assim, a gente viu, por exemplo, a Bolsa passar pelos maus bocados que passou antes de ter essa retomada nesses últimos pregões, alcançando um novo recorde, enquanto, em paralelo, a economia real vinha apresentando bons resultados, mais crescimento do que se esperava, quase uma situação de pleno emprego. A gente tem uma inflação hoje rodando na casa dos 4,5%, que há quem diga que é muita coisa, mas, bom, pensando em termos de Brasil, é um nível até que bem civilizado de inflação, e a Bolsa caía tanto. Eu acho que o ponto é bem subjetivo, Natuza, assim, é uma questão muito de confiança do setor produtivo. Quando olha a Bolsa, vê essa Bolsa subindo, tem uma confiança de que, olha, então o Brasil é um país que também cresce, ou não, é um país que não cresce tanto assim. Bom, se a Bolsa está subindo, é sinal de que as empresas lá listadas estão indo bem. Se essas empresas estão indo bem, por que não investir no Brasil? E quando eu falo investir, eu não estou falando investir em bolsa, mas investimento produtivo, investir em máquina, equipamento, em mais emprego. Afinal de contas, eu posso, quem sabe, cabeça aqui do grande empresário, eu posso ser também amanhã o dono de uma empresa que está lá na Bolsa e que está prosperando e que está se capitalizando também na Bolsa para conseguir contratar mais gente. A questão é que a Bolsa brasileira, com esses poucos milhões de brasileiros investindo, ela é muito suscetível justamente aos humores do mercado internacional. Então, muitas vezes, a economia pode estar indo bem, mas a Bolsa não está refletindo isso, justamente com poucos brasileiros investindo para muitos investidores internacionais acessando, entrando e saindo da Bolsa, que acabam mexendo com o resultado do dia a dia, nem sempre alinhado ao ritmo da economia real, Natuza. Gustavo, era agosto, começo de agosto, e o cenário era terrível na Bolsa, registrando queda, pessimismo, e de repente a gente chega a partir de 19 de agosto agora e um recorde. Aliás, um recorde que só foi maior do que a alta registrada em dezembro de 2023. Como é que a gente sai desse ponto e chega agora nesse cenário tão
alvissareiro? Acho que foi importante você citar esse último recorde, porque eu acho que explicar esse último recorde aí de 27 de dezembro do ano passado ajuda a explicar esse recorde agora batido pelo Ibovespa. Então, recapitulando aqui para contar a história inteira, ali nessa altura de dezembro, o Ibovespa bateu o recorde porque se formava a seguinte ideia no mercado global. A ideia de que os juros americanos no comecinho desse ano começariam a cair e cair forte, começariam a cair ali na altura de março, numa sequência de entre 6 e 7 cortes nesse ano. Com isso, a renda fixa americana passou a pagar menos. Passando a pagar menos, com essa perspectiva de menos juros, mercados considerados mais arriscados na comparação global, caso da Bolsa Brasileira, foram ali, viraram um grande ralo para receber dólares que estavam aportados nos títulos americanos e passaram a ser drenados, então, a esses mercados mais arriscados. Tivemos um forte rally no final do ano passado e Bovespa cravando ali na reta final de 2023 um novo recorde que acaba de ser superado. O ano começou, não veio corte de juros nenhum nos Estados Unidos, foi sendo adiado, não vai ser em março, vai ser em maio, não vai ser em junho, julho, não foi. Mas em junho desse ano, quando o Ibovespa chegou a cravar mais de 11% de perdas, muito em função da saída de fluxo estrangeiro voltando a aportar dinheiro nos títulos americanos, em junho desse ano começou a ser formada a ideia de que, enfim, os juros americanos vão começar a cair. Expectativa no mercado não é mais se, mas enquanto vão cair esses juros nos Estados Unidos, em 0,25 ponto ou em meio ponto, a partir agora de setembro. Pela 8ª vez seguida, o Banco Central americano manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos, mas abriu uma possibilidade de redução na próxima reunião em setembro. Com essa virada de chave no cenário macroeconômico, virou a chave também do fluxo internacional de investidores, voltando a buscar mercados mais arriscados, como o Brasil. A gente está vendo um retorno dos estrangeiros, então, a mercados emergentes. O Brasil, então, indo para o 0 a 0, digamos, né? O Ibovespa, ao fim e ao cabo, zerou as perdas e, ao zerar as perdas, subiu mais um pouquinho, recuperando, então, um novo nível máximo, batendo o recorde que foi abandonado no ano passado. Agora, falando do cenário interno, quais foram os fatores internos aqui do Brasil que ajudaram a configurar esse resultado? A gente teve os primeiros 6 meses do ano, uma série de ruídos, com destaque a questão fiscal e a questão monetária. A questão fiscal, o mercado e boa parte dos investidores não pagando muito para ver se o governo ia conseguir manter o arcabouço fiscal de pé, desconfiando então das metas, meta que foi flexibilizada, a meta fiscal do ano que vem em diante foi flexibilizada. Estava previsto para o ano que vem um superávit, ou seja, arrecadar mais do que gastar de 0,5%. O governo teve que rever esse ponto e colocou meta déficit zero. Mas o mercado não está acreditando muito nisso e nem no compromisso do governo com a responsabilidade fiscal. E também tivemos os ruídos do ponto de vista monetário do presidente Lula pressionando por menos juros. O Brasil não pode continuar com uma taxa de juros proibitiva de investimento no setor produtivo. Então é preciso baixar a taxa de juros compatível com a inflação. Na virada de junho para julho, assim como teve essa virada de chave internacional, a gente teve também alguma virada. O presidente Lula parando um pouco de bater ali no Banco Central. A gente teve o governo, principalmente na figura do ministro Fernando Haddad, conseguindo alguns esforços para talvez conseguir bater a meta fiscal para esse ano. A meta do governo este ano é gastar apenas o que conseguir arrecadar, o chamado déficit zero. A Receita fez um grande apanhado do que aconteceu nesses 6 meses. Mesmo aconteceu com o planejamento no que diz respeito às despesas. E nós vamos ter que fazer uma contenção de 15 bilhões de reais para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano. E nessa reta final, e isso é importante, nos últimos 10 pregões ali, com 9 altas do Ibovespa em 10 pregões, a gente teve o mercado entendendo que mais juros, veja só, mais juros é um sinal positivo para a Bolsa. Por quê? Porque esse sinal de mais juros está sendo compreendido da seguinte forma: tanto o Campos Neto, atual presidente do Banco Central, quanto
provavelmente o novo presidente do Banco Central, Galípolo, topam mais juros a contragosto do governo para conseguir domar a inflação. Na visão do mercado, isso é positivo porque diminui o risco do Banco Central ser leniente com a inflação ao longo dos anos. Então, mesmo com o cenário agora, vamos ver se isso acontece em setembro no Brasil, de uma nova alta de juros, um novo ciclo de juros em alta aqui no Brasil, a Bolsa também recuperando atratividade na cena local, Natuza. Eu queria tentar achar uma espécie de metáfora para explicar essa ideia de que, bom, existia uma expectativa dos juros americanos em dezembro, em janeiro se viu que não se confirmaram essas expectativas. É mais ou menos, me corrija se eu estiver errada ou se você puder achar uma imagem melhor, a Simone Biles e a Rebeca Andrade. Então, se a Simone Biles está no jogo, está no game, as apostas vão se dar sobre ela. A expectativa vai ser de que ela vai ganhar o prêmio ou a medalha. Quando a Simone Biles não pode estar no game por alguma razão, a Rebeca Andrade, o Brasil, no caso, vira uma espécie de vedete para esses recursos virem para cá. Dá para dizer assim? Dá para dizer assim, e é tudo uma questão, como você colocou, de perspectiva, né? A gente tem que colocar em mente que os títulos americanos, a gente pode discutir se são tão seguros assim, mas são considerados, é um fato, pelo mercado global, a coisa mais segura que se tem para colocar dinheiro. E os juros americanos estão a 5,5% ao ano, nos maiores níveis em mais de 2 décadas, portanto, os títulos americanos pagando como nunca pagaram antes, ou pelo menos num histórico recente, sendo a coisa mais segura do mundo. Porque quanto maior o juro, mais se paga para aquele que investe no mercado daquele país, certo? No título público, né? É o quanto o governo em questão remunera para quem está emprestando dinheiro para ele comprando esse título. Nessa cena da coisa mais segura do mundo, título americano, pagando como há muito tempo não pagava, em contraposição a uma bolsa que está exposta aos riscos que está exposta no Brasil, quanto mais se paga nesse título considerado mais seguro do mundo, menos atratividade em comparação tem, então, essa bolsa que tem os seus riscos, tem os seus problemas, tem os seus percalços, como tem a bolsa e a economia brasileira. Então, se paga menos juros nos títulos americanos, consequentemente, na gangorra aumenta a atratividade da Bolsa brasileira. Em contraposição, se os juros americanos não vão cair tanto ou não tão cedo, diminui um pouco, então, a atratividade de bolsas mais arriscadas como a brasileira, Natuza. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Gustavo. E só para entender, recentemente o Gabriel Galípolo, que é um dos diretores do Banco Central e que é apontado como sucessor do atual Campos Neto, porque seria indicado pelo presidente Lula para assumir o posto, contribuiu para esse cenário positivo. Ele foi na linha do se precisar aumentar juro para controlar a inflação, tem que fazer, não tem como fugir. Contribuiu sim nessa reta final, Natuza, no entendimento do mercado de que diminuiu a chance da próxima direção do Banco Central, se liderada pelo Galípolo, responder àquilo que quiser o presidente Lula, que nesse terceiro governo tem sempre batido na tecla de menos juros. E Galípolo está se posicionando a favor de mais juros, ou pelo menos deixando uma porta bastante aberta para os juros no Brasil voltarem a subir. A gente sai de um ciclo de corte para afirmar a possibilidade de manutenção de taxas de juros mais elevadas e mais restritivas por mais tempo e colocando na mesa a possibilidade de alta. Se ele for de fato o presidente do Banco Central a partir de janeiro, fica difícil ele mudar essa narrativa, seria eventualmente um novo ciclo que iria ali até o começo do ano que vem, um ciclo de alta de juros. Então, mesmo com a renda fixa, por exemplo, ganhando mais atratividade, de novo, seria o governo do Brasil pagando mais para se financiar, mesmo com esse ganho de atratividade, com a queda da sensação de risco da maior parte
dos investidores, uma sensação de que o Banco Central não vai ser leniente com a inflação, a Bolsa ganhando atratividade por si só, Natuza. Agora eu queria analisar o comportamento da Bolsa num período de tempo mais longo. Em 2007, o Ibovespa chegava a 50 mil. Em 2019, batia 100 mil. E agora, um dia acima de 135 mil, outro dia acima de 136. Quando a gente olha para esse filme todo, o que esses marcos de alta sinalizam? Essa comparação é interessante, porque a gente também pode, em paralelo, Natuza, comparar o número de investidores na Bolsa, né? Então, a gente tinha ali, nessa altura, há poucos anos atrás, a gente não tinha nem 1 milhão de CPFs registrados na Bolsa do Brasil. Hoje, a gente tem mais de 5 milhões, o que é muito pouco quando a gente compara com a quantidade de brasileiros, né? Somos 200 milhões de brasileiros, mas é um avanço significativo. O que a gente pode dizer, Natuza, é que tem mais brasileiros, claro, investindo na Bolsa, o que dá sinais, sim, de, apesar dos seus percalços econômicos, a economia brasileira está evoluindo, porque o que leva pessoas à Bolsa é essa relação de risco-retorno que a gente estava falando aqui para explicar um pouco como o Ibovespa caminhou nessa reta aí, final, alcançando um novo recorde. É sinal de que a economia brasileira está crescendo. Afinal de contas, o que representa o Ibovespa são as empresas listadas na Bolsa, as principais empresas listadas na Bolsa que compõem o índice, e que tem mais ou menos lucro e, portanto, as pessoas apostam mais ou menos nessas ações. Também outros aspectos em relação a resultados de empresas, ou seja, balanços trimestrais mais positivos do que o estimado inicialmente, principalmente em relação a empresas que têm uma atividade relacionada diretamente com a economia brasileira, ou seja, frigoríficos, varejo, setor de saúde, ou seja, há uma expectativa, inclusive, de que o produto interno bruto brasileiro possa subir mais do que o estimado inicialmente. Diante desses recordes, o que dizer em relação ao futuro? Dá para dizer que a tendência é se manter assim? A Bolsa Brasileira, apesar de estar no seu recorde de pontos, é um recorde nominal, em tese, não está ainda no seu recorde. Portanto, a Bolsa Brasileira ainda não está cara aos olhos do mercado. Cara como? A formação desses pontos se dá conforme as empresas que fazem parte do Ibovespa lucram mais ou menos. Ainda estão longe do seu melhor momento, portanto, as principais empresas listadas na Bolsa e, portanto, o preço dessas ações ainda está longe de onde já esteve. Então há sim, em tese, de novo, uma tendência de alta para a Bolsa, mas sempre lembrando isso, né? Renda variável varia bastante, muitas vezes o que em tese parece fácil, nem sempre é, né? Você citava os 5 milhões de brasileiros na Bolsa, o que é muito pouco proporcionalmente ao tamanho da população brasileira, mas é muito se você for até um momento recente da nossa, nem tão longe assim da nossa história. O que a pessoa precisa fazer para investir na Bolsa? Eu preciso ter muito dinheiro para ser um investidor na Bolsa? Eu nunca investi, quero investir. Eu preciso ter um caminhão de dinheiro ou pouquinho de dinheiro já dá para investir? Não precisa ter um caminhão de dinheiro, Natuza, mas acho que tem que ter um caminhão de cuidado aí, né? Assim, pisando um pouco nessa tecla, né? Assim, porque tem os tais dos day traders, né? Que eu comparo muito com o comportamento, muitas vezes, das bets, né? Que é um comportamento de investidor, muitas vezes pouco ligado ao fundamento e muito mais em apostas, e aposta quase que literalmente, né? A gente deve, talvez, delegar as coisas para as pessoas que entendem daquilo, né? Então, eu acho que tem que se tomar muito cuidado antes de sair propriamente investindo sozinho na Bolsa, porque tem muita informação, as coisas não são tão simples quantas vezes parece nas redes sociais, né? Assim como tem gente... Claro, né, não dá para comparar o investimento em Bolsa com o jogo do tigrinho, mas tem muita propaganda em rede social e é muito tentador, né? Então eu acho que tem opções mais seguras. Não é para ficar na poupança também, mas tem mais opções mais seguras, como por exemplo Tesouro Direto, que você consegue investir com pouco dinheiro com ganho quase certo, né, Natuza? Tá, quem ouve nossa conversa aqui diz o seguinte: bom, se tá tão bom assim, eu que nunca investi na Bolsa vou começar a investir. O que você diz para essa pessoa?
Eu vou fazer um paralelo aqui com fake news, Natuza. A gente e vender o peixe de jornalista aqui, né? E eu costumo falar isso para as pessoas próximas, né? Quando mando uma notícia, se questionar se dá para saber quem é o CPF por trás ou o CNPJ por trás daquela notícia. Eu acho que para tudo vale isso e para investimento também, né? Então, você nunca ouviu falar daquela empresa? Você não conhece ninguém que investiu lá? Você sabe onde você pode bater na porta ou pelo menos ligar para falar, para se não, desconfia, né? E daí vendendo de novo o peixe de jornalista, como jornalista, tem muitos sites, tem muitos influencers, mas tem muito site sério, empresas consolidadas, jornalistas consolidados. Falo aqui do valorinvest.com, mas tem vários sites conhecidos que não por acaso são conhecidos e estão há muitos anos na praça. Então, eu acho que informação de qualidade e confiável é essencial como tudo, mas, claro, sobretudo com dinheiro, né? Porque colocar muitas vezes o patrimônio de uma vida inteira numa coisa na qual você não conhece nem quem está supostamente te ajudando, é muitas vezes arruinar uma vida inteira, né, Natuza? Então, acho que tem que se tomar muito cuidado, sim. E, claro, investir pensando no futuro e olhando menos no curto prazo, né? Para isso existem as bets e aí não é investimento, é lazer e com isso tem que se tomar cuidado. Gustavo, muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente. Foi sua primeira vez no assunto, que seja a primeira de muitas outras. Foi um prazer, Natuza. Muito obrigado a você, muito obrigado a toda a equipe do assunto e convido a dar um pulo, claro, no valorinvest.com, Natuza. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.